Graças a Deus, irmãos. Que momento bom, que momento maravilhoso é poder festejar a vitória dos meus meninos. E eu fico feliz por encontrar cada um de vocês aqui. Eu gosto de pensar que o SPN não apresenta acadêmicos, o SPN forma pastores. E hoje ele entrega 20 pastores para a Igreja de Cristo. E eu estou muito feliz de ver cada um de vocês aqui. Se aperrearam um pouquinho comigo. Hoje é o dia deles descontarem. Mas é assim mesmo. Um dia da caça, o outro é do caçador. Mas fico muito feliz por ver as famílias aqui todas reunidas, muitos irmãos nossos, que Deus nos dê graça. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós faremos a leitura dos versículos de 12 a 20. Eu farei a leitura e os irmãos acompanham silenciosamente em suas Bíblias. Diz-nos assim a palavra do Senhor: Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim vos suplico, em nada me ofendestes. E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto. Antes me recebeste como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus, que é feito, pois, da vossa exultação. Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias me arrancado os próprios olhos para vos dar. Tornei-me, porventura, vosso inimigo, pois vos dizer a verdade? Os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco. Meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falarmos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Vamos orar mais uma vez? Senhor grandioso, tremendo e eterno, graças te rendemos, Senhor. Te louvamos e bendizemos o nome, em especial, Senhor, nesse momento, onde nos alegramos com os nossos irmãos por terem concluído o seu curso e iniciando agora, Senhor, uma nova fase onde eles irão pastorear a Igreja de Cristo. Nós te louvamos, meu Deus, por esse instante, onde nós temos a Tua palavra aberta diante dos nossos olhos e te pedimos que o Senhor aclare a nossa mente e nos dê a capacidade de entendê-la e assim, Senhor, também tirarmos lições para a nossa vida. No nome de Cristo Jesus é que nós te rogamos. Amém. Irmãos, muitas são as dificuldades existentes, enfrentadas de relacionamento entre pastores e igreja. 5 minutos sentado com 5 pastores, imediatamente já começa a se falar das reclamações. Muitos vão falar dos sofrimentos que passaram, das traições que enfrentaram, das angústias que viveram, de como em muitos momentos foram apunhalados pelas costas, de como trazem cicatrizes profundas, feitas pelas igrejas que não os trataram como eles achavam que deveriam ser tratados. Mas não é característica só dos pastores. 5 presbíteros, por 5 minutos, vou começar também a falar dos pastores. Em pouco tempo eles vão falar de pastores que passaram por lá e não cumpriram seu papel, que dormiam até tarde, que não pregavam direito. Vão falar de pastores que eram relapsos, vão falar de pastores que não tinham bons relacionamentos ou até que não tinham um bom caráter. Será que, meus irmãos, estaremos sempre fadados a esses problemas de relacionamento entre pastor e igreja? Será que é assim que o Senhor quer que seja o nosso relacionamento, sempre entre tapas e beijos? Será que nós vamos continuar vivendo a nossa vida, relacionando-se pastor e igreja, sempre nesse vai e vem? A Escritura nos instrui, meus irmãos, que o nosso relacionamento deveria ser bem diferente e que nós deveríamos ter novas condições, novas formas de nos relacionarmos. O apóstolo Paulo fala um pouco sobre isso agora no final da carta aos Gálatas. Essa carta, meus irmãos, é uma carta escrita diante de um problema muito sério que Paulo diagnosticou nas igrejas da Galácia.
Esses irmãos estavam tentando implementar regrinhas, normas de comportamento e de vida, adequando isso à vivência cristã. Coisas judaicas, como, por exemplo, práticas como a circuncisão. Eles estavam pensando nisso, e Paulo escreve e não considera isso um detalhezinho da igreja. Ele diz: isso é tão sério que isso está fazendo com que vocês abandonem a Cristo, abandonem o Evangelho. De forma que essa carta é extremamente dura. Mas quando nós olhamos para Paulo escrevendo essa carta, nós vemos um homem técnico, muito bem organizado em seus pensamentos, por 3 capítulos, o tempo inteiro, confrontando o pensamento desses homens. Mas quando nós chegamos aqui no capítulo 4, parece que Paulo muda completamente. Temos um tom pastoral agora no final. Paulo, no final dessa carta, vai trazer esses irmãos para perto de si e confronta-os em seu pecado, mas ao mesmo tempo se apresenta como alguém carinhoso. Paulo, por exemplo, chama de meus irmãos, no texto que nós acabamos de ler, chama de filhos, mostrando que mesmo diante de todos os problemas que esses irmãos enfrentavam, eles ainda eram a família dele. Mas ele escreve, meus irmãos, para mostrar justamente um contraste imenso que estava havendo entre o relacionamento dele com essa igreja agora e como foi o relacionamento dele com essa igreja há algum tempo atrás. E é diante desse relacionamento de Paulo com a igreja da Galácia que eu gostaria de meditar com vocês hoje sobre o relacionamento do pastor e da igreja. O texto nos dá pelo menos 2 aspectos relacionados a esse relacionamento. Em primeiro lugar, a igreja deve ter cuidado na forma como trata o seu pastor, a partir do versículo número 12. Ele começa o versículo 12 dizendo: sede qual eu sou. E aí é difícil, essa é uma única palavra no grego, e eu não vou falar de grego porque Stefano está aqui atrás e eu não quero me arriscar. Mas de alguma forma fica a pergunta: o que é que Paulo quer dizer com isso? Sede qual eu sou. O que é que ele quer dizer? E ele ainda complementa: também sou como um de vós, como vós são. O que Paulo está tentando mostrar é a forma como ele cria e a forma como ele usufruiu da liberdade que ele tinha em Cristo quando esteve entre os irmãos da Galácia. Ele tenta mostrar de alguma forma de que ele é judeu, mas mesmo enquanto judeu, esteve presente na igreja da Galácia e não se comportou como um judeu, porque entendia que a liberdade que ele tinha em Cristo tinha feito com que ele pudesse se portar entre os irmãos de igual para igual, como eles realmente eram. É tanto que ele vai falar que quando Pedro esteve entre eles, que quis se comportar de uma forma diferente com a chegada dos judeus de Jerusalém, ele recriminou Pedro publicamente, porque justamente ele queria que a igreja se comportasse assim. Dessa maneira ele está dizendo: vocês não fizeram errado. Olha como é que termina o versículo. Ele diz: vocês não me ofenderam em nada. O comportamento de Paulo com essa igreja não foi um comportamento cheio de escrúpulos, cheio de coisinhas, de regrinhas judaicas, mas ele diz: o meu comportamento foi igual de vocês, eu estive com vocês, vocês não me ofenderam quando vocês se comportavam como gentios. Eu me comportei como gentios por causa da liberdade que eu possuo. Eu me fiz assim, diz ele escrevendo aos Coríntios, e não tenho problema nenhum com isso. E vocês se comportaram, e a gente todos nós estivemos assim, um igual ao lado do outro, e vocês não me ofenderam, mas agora vocês parecem que estão querendo mudar essa estrutura. De repente, no versículo número 13, ele diz: vocês sabem como foi que eu preguei o evangelho entre vocês. E ele nos diz uma coisa nova. Ele diz: e vós sabeis que eu vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Aí fica complicado, porque Lucas não nos descreve essa enfermidade física. Nós não sabemos em que momento isso aconteceu, que tipo de enfermidade é essa. Daí vem um bocado de especulação. Por exemplo, alguns dizem que Paulo pode ter pego malária quando passava pelos pântanos da Panfilha, e aí por causa dos seus problemas, naquele período em que Marcos o abandonou, e aí por causa disso ele sobe então a região montanhosa da Galácia na tentativa de se curar. Outros dizem que Paulo estava tendo crises epiléticas e coisas desse tipo. Mas eu prefiro pensar que Paulo estava com algum outro problema, porque, por exemplo, Paulo vai falar sobre uma enfermidade na carne, no versículo de número 14. E essa expressão na carne, ele já usou outras vezes, chamando de espinho na carne. Ele tinha recebido uma grandiosa revelação, e diante dessa revelação o Senhor tinha colocado nele um espinho na carne, que era para ele não se ensoberbecer. Esse espinho na carne, nós não temos a menor ideia do que seja.
Há a possibilidade que tenha sido um problema nos olhos. Se você prestar atenção, ele vai dizer que esses irmãos estavam tão compadecidos dele, no versículo número 15, que eles teriam arrancado os próprios olhos e dado para Paulo. Então parece que Paulo estava com um problema sério nos olhos. É tanto que o texto do Gálatas termina dizendo que Paulo escreve com letras garrafais, o que dava a ideia de que Paulo estava escrevendo com letras grandes, justamente por causa de algum problema nessa área. Mas seja qual for o problema que Paulo está enfrentando aqui, era uma enfermidade que, ao que tudo indica, gerava por parte da igreja asco, gerava nojo. O texto nos diz que Paulo estava pregando nessa igreja, em meio à enfermidade física, uma enfermidade na carne, que ele diz que era tentação para eles. Se de fato esse era o espinho na carne, não era mais tentação para Paulo. Afinal de contas, Paulo orou, pedindo que o Senhor o curasse, e por 3 vezes o Senhor disse: a minha graça te basta. Então não era problema para Paulo. Mas o que tudo indica, esses irmãos, ao olharem para Paulo com essa enfermidade, estavam sentindo nojo dele. Note que Paulo diz que eles estavam sentindo desprezo e desgosto. Essa igreja, meus irmãos, tem um pregador que começou a evangelizá-los, mas que está numa condição de saúde muito ruim, e que essa igreja estava acolhendo. Veja o que Paulo diz. Paulo diz que esses irmãos, mesmo encontrando Paulo numa situação deplorável de saúde, numa situação de fragilidade, de desprezo e de desgosto, mesmo assim essa igreja, o texto nos diz, que o recebeu como um anjo de Deus e como o próprio Cristo. Essa igreja recebe esse pregador de forma adequada. Essa igreja recebe esse pregador como um servo do Senhor de verdade. Note, 2 expressões. Primeiro, como o próprio Cristo. Não é que Paulo está querendo honrarias de Cristo, porque Paulo já teve uma oportunidade como essa, quando produzindo um milagre, acharam que ele era um Deus e quiseram adorar, ele não aceitou. Ele está dizendo que é naquele mesmo princípio que Jesus estabeleceu, de que quem o recebesse em nome de Cristo, recebia o próprio Cristo em casa. Vocês me receberam como Cristo. E mais interessante ainda, Paulo diz: vocês me receberam como um anjo de Deus, como um mensageiro do Senhor. Eles acolheram a palavra de Paulo como a própria palavra de Deus. Eles, mesmo eu estando em fraqueza, mesmo eu estando em dificuldade, essa igreja soube me receber, essa igreja soube me acolher, ela viu a importância da pregação e ela me recebeu. Qual é a queixa então de Paulo? Versículo número 15. Paulo diz: o que aconteceu? O que mudou então? O que está acontecendo que de repente vocês mudaram completamente a forma de me tratar? O texto nos diz: o que é feito da vossa exultação? Quando eu cheguei para pregar entre vocês, estava enfermo, estava em dificuldade, vocês me receberam bem como se eu fosse um anjo de Deus, como se eu fosse o próprio Cristo. Ouviram a minha mensagem, a mensagem surtiu efeito, mas de repente agora tudo mudou. O texto diz: pois vos dou testemunho que, se possível fora, vocês teriam arrancado os próprios olhos para nos dar, ou seja, vocês me acolheram com muito carinho, vocês me deram tudo o que eu precisava e dariam até as coisas que eu não teria como receber. Mas o que aconteceu? Versículo número 16, ele diz: tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade. De repente ele nos lembra que o problema dessa igreja aqui é que, porque Paulo começou a pregar algo diferente do que eles queriam ouvir, eles se tornaram inimigos de Paulo. Eles estavam confrontando Paulo porque eles queriam essa pregação do judaísmo, e Paulo está trazendo uma pregação da liberdade. E ele diz: e agora que eu estou pregando uma mensagem diferente do que vocês querem ouvir, eu me tornei inimigo de vocês? Quando eu estava lá atrás pregando o evangelho a vocês, mesmo em dificuldade, vocês me acolheram muito bem. Agora vocês estão mudando a pregação e querem que eu pregue diferente? Querem que eu me adapte a você? Não dá para fazer assim. Paulo nos lembra então que temos um conflito dentro desse relacionamento aqui. E basicamente, meus irmãos, quando nós vemos esse conflito, nós vemos ele também refletido muitas vezes em nossas igrejas. O que Paulo coloca como característica positiva dessa igreja é que ela soube tratar um pastor independente das condições que o pastor esteja. Eu acho fantástico o fato de que essa igreja está disposta a fazer qualquer coisa para o bem do seu pastor, para o conforto do seu pastor. Eles sabem tratar bem o seu pastor. Em segundo lugar, eles sabem ouvir, ou pelo menos sabiam ouvir a pregação do evangelho. Eles olhavam para o pastor com a visão correta. Eles viam o pastor como ministro de Deus, viam o pastor como anjo do Senhor, como mensageiro do Senhor, e recebiam a mensagem do pastor da igreja como se o próprio Cristo estivesse falando.
Mas de repente nós vemos que essa igreja também tem uma falha agora. E a falha dessa igreja agora é achar que o pastor precisa pregar exatamente aquilo que ela quer ouvir. E ela deseja um tipo de pastor e quer que esse pastor se comporte do jeito que ela quer. Isso não é diferente de agora, meus irmãos. Não é diferente de agora. De alguma maneira, muitas igrejas estão fazendo isso, descartando pastores, porque elas querem pastores que preguem mensagens que eles gostem, e sentem como coceira nos ouvidos, diz o apóstolo Paulo, e justamente porque eles querem ouvir mensagens de acalento, de carinho, de conforto, querem um tipo de pastor específico, porque eles acham que o pastor está lá para servir o ego deles, quando na verdade o pastor está lá para ser boca de Deus, para pregar a palavra. Então a igreja precisa aprender com os pontos positivos da igreja da Galácia, acolher o pastor de forma adequada, saber que precisa amparar esse pastor, de ouvir esse pastor como voz de Deus, e não esperar que esse pastor modifique a sua mensagem por causa do gosto particular deles. Mas é triste vermos como, por exemplo, as igrejas aqui em Recife funcionam muito assim. Se não dá para mudar do pastor, a gente muda de igreja. E a gente fica o tempo todo pulando de uma igreja para outra, mudando de igreja, porque não gostei de pastor. E você tem que gostar de pastor, você tem que amar a palavra, a pregação da palavra. Nós precisamos aprender, queridos, que a presença do pastor na igreja é a boca de Deus no meio do seu povo, é o Senhor falando com o seu povo. E a igreja do Senhor precisa aprender a ouvir e acolher a Deus em Cristo, na pessoa do seu pastor quando fala. Mas o texto também nos dá, meus irmãos, aqui, dentro desse relacionamento do pastor com a igreja, o segundo aspecto, que é o pastor deve ter cuidado na forma como pastoreia a igreja. Após reclamar que a igreja não estava mais tratando como estava tratando no passado, Paulo vai falar agora na forma como ele trata a igreja. E para isso ele também traz um contraste. Enquanto ele falou da igreja, ele falou de como a igreja era e como a igreja estava agora. Nesse momento, a partir do versículo 17, ele vai falar de como ele é e de como os falsos mestres são. Versículo 17, ele diz: os que vos obsequiam não o fazem sinceramente. Ele está dizendo, esses que estão entre vocês, eles são bajuladores de vocês. E queridos, isso é uma característica dos falsos mestres. Palavras doces que encantam, palavras bonitas que acolhem os corações, mas que na verdade tem uma segunda intenção por trás. Paulo diz, eles estão bajulando vocês, eles estão, como se diz no interior, chalerando vocês, mas no final eles não são sinceros. O que eles estão tentando fazer, na verdade, é um ato de invasão ao rebanho, é separar o pastor do rebanho. Olha o versículo 17, ele diz assim, mas eles querem afastar-vos de mim. É isso que eles estavam querendo. Eles sabiam que não tinham como simplesmente encarar Paulo enquanto pastor dessa igreja, e por isso mesmo eles usavam de lisonjas, muito parecido com o que Absalão fazia lá no reino de Israel, conquistando corações por meio de palavras doces. Vejam o perigo, meus irmãos, quando uma igreja deseja ouvir as mensagens que ela tem em seu próprio coração, para acalentar os seus próprios sonhos e não ouvir a palavra. Ela finda ouvindo homens desonestos, ela finda ouvindo homens que na verdade não estão interessados em cuidar dela, pelo contrário, estão interessados em explorá-la. É por isso que Paulo diz, eles querem a carne de vocês, eles querem a lã de vocês, eles querem o leite de vocês, mas por isso eles bajulam vocês. Eles bajulam vocês. Ele diz, eu não sou assim. O que eles querem é que você tenha um zelo para com eles. É bom ter zelo, diz o apóstolo Paulo, versículo 18, mas pelo bem, e não apenas quando eu estou presente entre vocês. Daí então, versículo 19, ele vai agindo enquanto pastor, mostrando como é que um pastor de verdade lida com a igreja. No versículo 19, ele começa chamando-os de meus filhos. Uma expressão típica de João, que usa no diminutivo, meus filhinhos. Paulo de novo chama para perto de si e diz, meu relacionamento de vocês enquanto pastor é de pai para filho, ou melhor, é de uma mãe para filhos. Paulo diz, eu me comporto com vocês como se eu fosse o pai de vocês, como se eu fosse a mãe de vocês, e vocês estão me fazendo sofrer, versículo 19, porque de novo agora eu sofro as dores de parto por vocês.
É triste ver como Paulo descreve a situação dessa igreja, porque ele diz: eu de novo estou parindo vocês. Ele sofreu dores terríveis, ele enfrentou dificuldades, ele inventou problemas para que essa igreja nascesse, mas agora ele enfrenta novamente as mesmas dores, os mesmos problemas, as mesmas angústias, porque essa igreja está se desviando, ele está tentando trazer essa igreja de volta. E esse é o coração do verdadeiro pastor, meus irmãos. É o coração que se desgasta em dores para acolher a igreja, que está preocupado com a igreja e não com o seu próprio conforto, que está preocupado com a saúde da igreja. O que Paulo quer que aconteça com essa igreja? Ele diz: eu estou tendo dores de parto até ser Cristo formado em vós. Ele diz: vocês estão abandonando o evangelho, vocês estão saindo dele, e por isso eu estou precisando trazer de novo o evangelho, mas o meu trabalho entre vocês é formar Cristo no coração de vocês. Esse era o grande alvo de Paulo. Paulo queria que a igreja fosse uma imagem concreta do próprio Jesus. Ele queria que a imagem da igreja fosse uma expressão exata da própria imagem de Cristo. Que a igreja deveria se espelhar em Cristo e ter o mesmo comportamento, a mesma fé, a mesma santidade, a mesma pureza. E que ele iria se esforçar a ponto de sofrer por essa igreja até que conseguisse esse alvo. Ele não quer as benesses dessa igreja, ele não quer usufruir dessa igreja, mesmo que essa igreja tivesse muito carinho com ele não quer explorar essa igreja, pelo contrário, ele quer servir essa igreja, até que essa igreja tenha Cristo formado dentro deles. Daí, versículo 20, ele termina dizendo: puder eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom, ou seja, eu não queria estar falando tão duro com vocês, eu queria estar falando diferente, mas que fazer? Ele diz: eu estou perplexo a respeito de vocês, vocês se desviaram, e eu agora estou precisando fazer o trabalho de novo, do zero. Queridos, é triste ver isso, mas de alguma forma a igreja de Cristo precisa identificar os verdadeiros pastores. Os verdadeiros pastores se desgastam pela igreja, trabalham pela igreja, e o trabalho do pastor é difícil, porque é muito parecido com o trabalho de mulher dentro de casa. Lava os pratos para sujar de novo. A gente fica o tempo inteiro nesse trabalho cíclico, o tempo todo, e é sofrido. E nesse sentido, Paulo diz: eu estou de novo fazendo um retrabalho, eu estou de novo fazendo tudo, mas nota, ele diz: eu estou me sacrificando por essa igreja. Diferente dos falsos mestres, que pregam uma mensagem doce, que vocês gostam de ouvir, eu vim trazer a verdade, porque eu quero que Cristo seja formado dentro de vocês. Isso nos leva, meus irmãos, a algumas lições, pelo menos em duas áreas. Em primeiro lugar, enquanto igreja. Nós precisamos, enquanto igreja, meus irmãos, ficar atentos na maneira como nós tratamos com os nossos pastores. O autor aos Hebreus nos diz que os nossos guias, não é bom para a igreja que os nossos guias estejam fazendo o seu trabalho sofrendo, chorando, porque isso prejudica a própria igreja. Mas muitas vezes as nossas igrejas têm sido cruéis com esses pastores. Muitas vezes essas igrejas estão maltratando os seus pastores e não estão cuidando dos seus pastores como deveriam. Ficam olhando, dizendo assim: não, mas o pastor tem que sofrer mesmo. Quem disse isso? A igreja do Senhor precisa amar os seus pastores. A igreja do Senhor precisa cuidar dos seus pastores. Ou você acha que os pastores entraram no pastorado porque acharam bonito, legal? Se entraram porque acharam bonito, vão desistir. Porque no final das contas, ninguém sonhou jamais em ser criticado 24 horas por dia. Ninguém sonhou em estar sob pressão 24 horas por dia. As nossas esposas estão o tempo todo sob pressão, porque elas têm que ter um comportamento X, elas têm que ter uma visão X, elas têm que ter um trabalho X. Os nossos filhos crescem desde o primeiro dia, tendo que ser exemplo para os filhos dos outros, porque os filhos dos outros viram a igreja pelo avesso, mas se o filho do pastor puxar o banco, pronto, caiu a igreja. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que precisamos tratar os pastores com carinho. Então aproveite que a igreja de Cristo está aqui e lembre para Paulo. Paulo diz: vocês precisam aprender a tratar os seus pastores bem, porque vocês já fizeram isso no passado. Mas a segunda coisa que a igreja precisa aprender: acolher a pregação como palavra de Deus. Tem que olhar para os seus pastores como os anjos do Senhor dentro da sua igreja. E ouvir os seus pastores com humildade no coração, sabendo que Deus fala e dirige e governa a sua igreja por meio deles. Nós vamos, queridos, urgentemente resgatar o valor da pregação dos pastores dentro da igreja, para que a igreja escute a voz do Senhor. Mas é impressionante como muitas vezes, ouvindo a pregação, não gosto da pregação do pastor falando: vamos embora. Ele falou, não gostei do que eu ouvi, vamos embora. Quando na verdade, meus irmãos, o problema não é a pregação do pastor, nós estamos mudando de igreja e não mudando de coração. Precisamos ouvir a voz do Senhor por meio da boca dos seus pastores, porque Deus fala e dirige a sua igreja por meio deles.
Mas aqui me permitam também alguns desafios para os formandos que serão pastores e para os pastores aqui presentes também. Porque da mesma maneira que o apóstolo Paulo, não se engane, vocês precisam se lembrar que vocês também vão tomar umas pancadas pela frente. Que às vezes, quando vocês forem eleitos na igreja e começar, vai ser uma bênção. Todo mundo vai tratar bem, vai chamar para jantar. Vai ser uma maravilha, vai ter cuscuz com café, bolo, vai tratar você bem. Mas é possível que isso mude. E à medida que você começar a pregar, é possível que pessoas fiquem com raiva de você. É possível que esse relacionamento mude. Daí o que a Escritura nos instrui, meus queridos, é que vocês não podem abrir mão de pregar a verdade do Senhor. Vocês não estarão a serviço da igreja, vocês estarão a serviço de Cristo dentro da igreja. Sirvam a igreja na medida que vocês servem a Cristo. Entreguem a palavra do Senhor como ela é e não como eles gostariam. Porque nem sempre filhos desejam a comida que traz realmente nutriente. Os filhos às vezes precisam de feijão com arroz. E nós vamos entregar aquilo que eles necessitam e às vezes eles vão reclamar. Vocês são convidados a pregar o evangelho, mesmo que isso traga sobre vocês peso, dor, angústias e sofrimentos. Segundo desafio que eu tenho para vocês: se esforcem, não sejam preguiçosos, trabalhem duro. Não achem que a vida de pastor tem que ser uma vida de descanso, porque não é. Vocês serão donos do seu tempo, vocês vão fazer a sua agenda. Não vai ter eu mais aperreando para você fazer o sermão, certo? Botando vocês correndo, gritando, olha a hora do culto, vamos, não chegar atrasado, não vai ter mais isso, vocês vão ter que fazer o tempo de vocês. Quem vai decidir a hora de acordar, vai ser vocês. A hora de dormir, vocês de novo. Quanto tempo vocês vão ficar em casa, vocês vão decidir. Por isso, façam o trabalho da igreja, se esforcem, gastem a sua vida em função dela. Façam um trabalho de forma que vocês tenham a convicção de que estão formando Cristo nesses corações. Porque quando vocês tiverem essa convicção, mesmo que vocês precisem por várias vezes voltar e fazer tudo de novo, do zero, vocês farão. Sofram dores de parto pela igreja de Cristo. Lutem, se esforcem, para que ela esteja bonita no dia que o noivo chegar. São muitos, meus irmãos, os problemas e dificuldades de relacionamento entre pastor e igreja. O apóstolo Paulo nos mostrou alguns aqui, mas ao mesmo tempo ele nos mostrou de como a igreja de Cristo pode e deve tratar bem os seus pastores, e de como os pastores podem e devem pastorear bem a igreja de Cristo. Esse é o nosso desafio para hoje à tarde. Que Deus nos abençoe. Fiquemos de pé, irmãos. Vamos cantar ao Senhor o hino de número 315, Serviço do Crente.